Eu quero falar sobre a escola do Senhor. Às vezes nós reclamamos, olhamos para a situação e falamos assim: por que está acontecendo isso comigo? É a escola. Por que eu estou sendo provado? É a escola. Por que tudo acontece comigo? É a escola. E eu quero falar justamente sobre isso, e para um texto base, por aquilo que vamos tratar, eu quero ler com você o que está escrito em Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Eu quero dizer para você, até para te confortar, que você não está sozinho nesta luta. Existem milhões e milhões de pessoas passando pelas mesmas lutas, mas como você, elas estão também lutando para superar essas dificuldades. Está passando pela prova, como diz, dando glória a Deus. Pastor, mas como que eu posso entender que eu tenho que dar glória a Deus passando por essa prova? Nós vamos ver no decorrer da ministração desta manhã. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você já começa a ficar um pouco mais tranquilo, mas ainda assim perguntando: mas por que tudo isso está acontecendo? Pelo que entendemos na palavra, ele diz, o Senhor está querendo nos dizer que a forma dele nos aperfeiçoar, a forma dele melhorar a nossa vida, é fazendo com que os problemas não seja algo de condenação, mas de preparação para uma vida melhor no céu. Eles estão aqui, ele está sendo aprovado, eu estou sendo provado todos os dias, dizendo não para aquilo que eu quero, e dizendo sim para aquilo que às vezes me machuca, dizendo não às vezes para um doce para quem é diabético, mas fazendo um bem porque eu não posso. É isso que o Senhor nos ensina todos os dias. Todos os dias Ele está fazendo com que eu e você tenhamos experiências com Ele. Eu e você precisamos. Pastor, mas por que eu não estou entendendo ainda? E aí nós lembramos que em Êxodo 12, 41 diz assim: e aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aí nós lembramos que existia um povo, os hebreus, que estava escravizado no Egito por 430 anos. Foi por 430 anos esse povo ali, nascendo filho, crescendo, morrendo, pessoas ali sendo instruídas, na tradição do Egito. E Deus olhou para este povo e não viu, olha a situação. O povo estava sendo escravizado, estava sendo obrigado a trabalhar de uma situação até sobre-humana, fazendo coisas que não gostaria de fazer, trabalhando de sol a sol, tendo poucas coisas, comida, um lugar para dormir ali, e já estava bom para eles. Mas Deus, quando olhou para aquele povo com 430 anos, vivendo em escravidão, se você olhar na palavra, Deus não os chamou de escravo. Volte para o texto, vamos lá para esse texto, Êxodo 12, 41. Deus olha para mim e para você, passando por dificuldade, passando por lutas, às vezes escravizado por um vício, escravizado por isso, por aquilo, mas Deus olha para mim e para você com uma esperança. Êxodo capítulo 12, versículo 41. Os olhos de Deus vai além daquilo que eu vejo. Os meus olhos veem uma coisa momentânea, mas os olhos de Deus veem a eternidade. Olha o que está escrito aí: e aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor. Mas peraí, parou. Exército? Não eram escravos?
Não eram pessoas limitadas, subjugadas pela mão de Faraó, sendo obrigada a fazer isso. Como pode alguém sendo escravo de um homem, de um rei, de um faraó, ser chamado por Deus de exército? Eu e você somos vistos por Deus, não com pessoas que estão sendo oprimidas, sufocadas pela situação do dia a dia, mas Deus olha para mim e para você e nos vê como exército. Quer ver a situação mudar? Há um tempo atrás, e agora vai acontecer novamente. O Rio de Janeiro, os morros, as favelas eram dominadas pelos traficantes. E um dia desse roubaram lá não sei quantos AR-15, aqueles fuzil de guerra, foram roubadas de um lugar do exército, do exército lá. Aí o que aconteceu? A polícia pacificadora mandaram um recado para o morro e falou: olha, queremos que vocês devolvam esses material bélico que foi roubado. Devolva essas armas. Aí o que aconteceu? Os inimigos da polícia, no caso os traficantes, talvez, nós não sabemos disso, mas estavam rindo da polícia. Mas de repente, alguém disse assim, fez uma convocação e falou assim: olha, se não devolver até tal dia, o exército vai subir no morro. Rapidinho devolveram as armas. Mas por que isso? Porque se tratava de um exército. E como é esse exército, meu irmão? O exército, quando você olha para ele é exército aqui em Bauru, ele é exército em São Paulo, ele é exército no Brasil, ele é exército no mundo inteiro, ele é reconhecido como exército. Eu e você fazemos parte do exército do Senhor. O Senhor olhava para aquele escravo e falou assim: eles é por enquanto, mas é meu exército. Você e eu, nós somos exército do Senhor. E o Jesus Cristo é o nosso general. O general é Jesus Cristo, é Ele que comanda. E o nosso general jamais vai nos colocar em uma situação que vamos perder a guerra, porque Ele é estrategista. Ele sabe como o inimigo age. E quando Deus olhou aqui para esse povo que estava escravizado, passando por dificuldade, como eu e você às vezes estamos passando, Ele olha para mim e para você e fala assim: você não é o que você pensa, você é meu exército. Você é o meu exército. Deus olha para mim e para você e vê ali uma patente, vê uma qualidade em você que difere dos demais. E eu e você precisamos aprender isso. Precisamos entender. E quem chamou esse povo escravizado de exército foi o Senhor. Foi o Senhor. E se a gente for ver as pessoas que se tornaram exército de Davi lá atrás, eram pessoas desprezadas. O exército que foi montado por Davi quando ele fugiu de Saul, eram pessoas desprezadas, eram pessoas que não tinham qualidade nenhuma aos olhos do homem. Mas aquele povo foi se achegando e se tornou um exército forte, a ponto de Davi não poder construir o templo que Salomão construiu, por causa do sangue de tantas pessoas que morreram através da liderança de Davi e de seu exército. Mas aquele exército não era um povo que foi desprezado e venceu. É justamente, meu irmão. E muitas pessoas têm olhado para mim e para você e não têm dado o devido valor. Mas nós não devemos olhar para essas pessoas e discriminá-las e falar assim: olha, se você precisar, você conta comigo, porque eu conto com Deus. E se você ver o exército, ele não sai brigando com todo mundo, mas ele é direcionado pelo general, aonde ele vai lutar, com quem vai lutar e a hora que vai lutar. As ordens não vêm do soldado, as ordens vêm do cabeça. E o nosso cabeça como igreja é Jesus Cristo. E aí nós aprendemos alguma coisa aqui que Deus ministrou no meu coração. Quando Deus tirou aquele povo no Egito, antes
de entregar a terra prometida, eles precisaram passar por uma escola. Esse povo que saiu do Egito, mesmo Deus o chamando de exército, existia no coração deles muitas tradições, muitas coisas que eles aprenderam lá no Egito, que eles estavam ali em meio às pessoas que eram de Faraó, eles aprenderam muitas coisas, e antes de conquistar a promessa de Deus, teria que ser liberto das tradições do homem na qual eles viviam no meio. 430 anos, quantas coisas erradas eles aprenderam, quantas coisas aos olhos de Deus não tinha aprovação. E o mesmo, meu irmão, está acontecendo comigo e com você. Quanto tempo nós vivemos nesse mundo? Eu sou convertido de 18 para 19 anos. Então eu tenho 44 de anos de idade, mas de convertido eu tenho 18 completo. Quantas coisas eu aprendi antes de conhecer Jesus, coisas erradas, coisas que desagradavam a Deus, mas era bom para mim, e que fiz e tudo mais, e Deus está trabalhando na minha vida, para que eu venha a ser liberto das tradições que eu aprendi aqui na terra. E através da televisão, através da mídia, continua ainda bombardeando sobre costumes, sobre desejo. Ai, a cor tal, ai, a altura tal, ai, o carro tal. Ele começa a embutir na cabeça das pessoas a dependência deste mundo, que aquilo que o mundo faz é bom, pode ser bom, mas não é melhor do que Jesus. Esse povo passou pelo deserto, e Deus ali no deserto fez do deserto uma escola, uma sala de aula para essas pessoas. Se levasse esse povo lá para a terra prometida com os mesmos pensamentos, eles iam continuar sendo escravos do mesmo jeito, porque eles iam continuar com os mesmos costumes, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. E Deus queria fazer com que eles entendessem que se eles dependessem de Deus, as necessidades de cada um deles seriam supridas. Mas Deus não podia ensinar para eles estando no Egito, precisava tirar de lá, precisava sair do meio dessa situação para poder aprender, e um dia até voltar. Mas não era isso que Deus queria, que eles ficassem lá, queria que eles saíssem. E no deserto eles puderam entender que aquilo que eles tinham saudade e gostavam, Deus fazia melhor para eles. Eu não sei se a água que eles bebiam era água limpa, mas a que Deus fornecia era a melhor das águas. Eu não sei se a comida que eles comiam era comida de ontem, de trozo-ontem, eu não sei, mas o maná do céu era diário, era diário. E o que eles queriam Deus dava, Deus tinha. E a gente percebe que esse povo estava sendo aperfeiçoado, Deus estava libertando eles da escravidão, que era de trabalho, e também da tradição que era feito lá no Egito, trazendo para os nossos dias. Será que nós conseguimos ainda? Já conseguimos nos libertar de tudo que o mundo tem colocado diante dos nossos olhos? Ou ainda, as coisas que o mundo oferece, consegue me desviar os olhos de Deus? Porque Jesus nos chama, Jesus nos convida para estar com Ele. E como Pedro foi chamado para andar por sobre a água, Deus nos chama para andar sobre o impossível. Para Pedro, que era pescador, ele sabia que se jogasse uma pedrinha ia afundar. Talvez seja por isso que Deus chamou, através de Jesus, Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus chamou, falou assim: vem, Pedro. E Pedro, como eu e você, deve ter perguntado: Senhor, piadinha essa hora? Eu sou pescador, eu jogo a rede, é muito mais leve do que eu e ela afunda. O senhor quer que eu vá até aí? Olha aí o vento, olha a profundidade, eu sei, eu pesco aqui, eu jogo a rede aqui nesse lugar. E o senhor quer que eu vá até aí? Aí ele olhou para a situação e falou assim: olha, eu sei de tudo isso, mas se é o Senhor que está me chamando, eu vou.
Deus quer que nós confiemos nele, não naquilo que nós temos a nossa conclusão com a nossa mente, se vai dar certo, vai dar errado, mas confiar que pode ter profundidade, pode ter vento, pode ter distância. Deus vai nos fazer andar por sobre as coisas impossíveis. É assim que Deus faz. Quem poderia sobreviver no deserto, gente? Sol escaldante durante o dia, frio 0 graus durante a noite, 3 milhões de pessoas andando ali, vento, areia no olho, comida, banheiro, tomar banho. 40 anos, meu irmão. 40, não fica 40 anos não, mas fica 4 dias sem tomar banho, você vai ver a quantidade de mosquito que vai atrás de você. É um enxame. A temperatura aqui é 35, 36 graus, calorzão. Lá era 40, 40 e poucos durante o dia, o pico do sol. Ali o pessoal não suava, goteirava. E a pele escura, meu irmão, por causa da melanina, tem mais calor ainda. Então nós entendemos que Deus supre lá, e a palavra de Deus nos ensina que o Deus é o mesmo de ontem, é o de hoje, e não vai mudar. Ele está aqui, Ele está olhando para a sua situação, e de repente, muitas vezes Ele já falou assim: olha, você tem problema na tua frente? Fecha os olhos e vem, confia em mim. Muitas vezes Deus está te chamando, e aí vem a circunstância de alguém falar para você: você não vai conseguir. Muitos já tentaram. Pedro foi. Pedro obedeceu. O povo obedeceu. Passou pelo mar em seco, 20 quilômetros pela escala que eu tenho nos estudos, 20 quilômetros de água eles passaram em seco. Como que pode? Pode, porque Deus é Deus do impossível. E aí, meu irmão, será que algumas coisas não estão nos atrapalhando? A palavra tradição tem a ver com aquilo que o mundo faz, porque é bom, porque é bonito. E nem porque é bonito é bom. E nem o que é feio é ruim. Como que nós aprendemos isso? Se nós lermos Isaías 53, nós vamos perceber que Jesus era como raiz em terra seca e não tinha beleza nenhuma. O mundo hoje, se não tiver beleza, é descartado. Se não tiver aparência, é descartado. O mundo hoje está descartando Jesus, porque Ele não tem aparência, porque Ele é simples, porque Ele é humilde, e está recebendo Satanás, porque é bonito, é belo, é agradável. Devemos que parar e pensar e fugir das tradições. Deus tenta tirar eu e você através de sua palavra, tenta nos libertar da escravidão, e o inimigo através da beleza, através das coisas que Ele oferece, tenta nos levar de volta para a escravidão. A escravidão é gostoso, meu irmão, embora a escravidão, mas fala a verdade, nesse tempo de calor, é ruim tomar uma cerveja gelada? Claro que não. Eu posso tomar? Pode. Eu posso ir para as baladas, dançar, suar? Pode, meu irmão. Vai. Aí você vai perguntar assim para mim: pastor, o que eu não posso fazer? É ir para o céu, meu irmão. Porque para ir para o céu existe um manual, e o manual não é de acordo com aquilo que eu quero, mas é de acordo com aquilo que Deus quer. Quando você escolhe alguma coisa para você, você deixa alguém escolher? Quando alguém escolhe alguma coisa para você, a primeira coisa que você analisa é para ver se passou no seu critério de qualidade, se passou bem.
E Deus vai, todas as situações, para Ele receber alguma coisa, Ele vai ver se eu estou no critério de qualidade dEle. E aí, se nós lermos a palavra e continuar lendo, nós vamos perceber que muitas pessoas que saíram do Egito, com exceção Josué e Caleb e a sua família, não entraram na terra prometida. Porque não observaram a aula, a instrução, as orientações, ficaram apegados nas coisas do Egito e não tiraram. Meu irmão, tirar você do mundo é fácil, é colocar numa nave e levar para o espaço. Tirar eu desse mundo é colocar eu numa nave e levar para o espaço. Mas o mais difícil, meu irmão, é tirar o mundo daqui de dentro. O mundo que entrou na minha vida e está aqui dentro, é esse que eu preciso lutar para tirar. Eu tenho que tirar o mundo que está dentro de mim. E essas pessoas do deserto não queriam e não tiraram o mundo de dentro delas. Porque o mundo era agradável. E Deus está, porque eles não tinham visto a terra prometida. E Deus falava através dos profetas, falava assim: olha, a terra que vocês vão receber, mana leite e mel, vai ter leite e mel de sobra. Foram lá buscar um cacho de uvas que precisava 2 homens para carregar. Olha aqui o tamanho das frutas que tem lá. Ah, mas tem gigante. Olha aí o mundo dentro da pessoa. Deus promete na palavra dele um céu, meu irmão. Se você tiver que qualificar alguma coisa como céu, é uma coisa ruim, é uma coisa boa, é agradável, é perfeito aos nossos olhos. Mas o Senhor diz em 1 Coríntios 2,9 que aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, nós não vimos, não sentimos e nem pôde descer ao nosso coração. É muito bom. Então nós precisamos parar um pouquinho e olhar que nós precisamos nos libertar de alguma coisa. Deuteronômio 2,7 diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, e Ele sabe que andas por esses grandes desertos. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Você está passando por um deserto, está passando por dificuldade? Pode ter certeza, o deserto vai estar aí, mas Deus também está. Está passando por luta e dificuldade, olha do teu lado. Olhe para a circunstância, Deus está suprindo a sua necessidade, vai suprir, porque Deus não abandona os seus, mesmo no deserto. Ai, se Deus está caindo pessoas do meu lado, as coisas estão acontecendo ao meu redor. Ei, a palavra de Deus que diz que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ai, eu estou passando por momentos sombrios, difíceis, de luta, de morte. A palavra de Deus nos ensina que mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Irmão, Deus está dizendo tudo isso, e eu estou com medo das coisas, da circunstância. Eu preciso, como uma criança, se jogar e confiar no braço do Pai. Confie no braço do Senhor. Se você está passando por luta, é porque Deus está buscando aprovação em você e em mim, para oferecer coisas maiores que a terra prometida. Deus os ensinou no deserto, que mesmo no deserto, não faltava nada e Deus os servia. Poucos dos que saíram do Egito entraram na terra prometida, porque foram reprovados. Muitos de nós não vamos conseguir a bênção que pede, porque deixa a circunstância, o tradicionalismo, as coisas do mundo tomar o lugar da fé. A fé tem o poder de mover montanhas, mas eu às vezes deixo a fé do lado e começo a acreditar naquilo que o mundo fala. Quem nunca fica com medo quando fala assim: olha, vai haver corte na empresa, o jacaré vai rodar aí, vai comer uns caras aí. Aí a primeira coisa você fala: ai, Senhor, eu não, Senhor, eu não. Aí outros falam assim: vem em mim que eu quero aí a indenização, porque eu quero acabar com tudo. Vem em mim. Mas cada um tem o seu temor.
Cada um tem o seu medo, a sua insegurança. Insegurança por quê? Porque está apoiado nas circunstâncias que eu escolhi. Apoie no Senhor, porque Ele é como os montes de Sião, que não se abalam. Aquele que está com Ele não vai se abalar. Pode cair o que acontecer, pode acontecer o que for. E se Deus tirar, Ele não está tirando de você, Ele está te livrando. Se Deus te tirar alguma coisa, creia, se você está em Jesus, Deus não tirou de você, Deus está te livrando de coisas que poderia fazer mal. Se Ele fechou uma porta, pode ter certeza, vem outra aí, e com certeza é maior e melhor. O justo jamais vai me ficar mendigando pão. A palavra de Deus diz isso. Se a palavra de Deus diz, eu posso crer, porque é verdade. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Lá Deus falou da terra prometida. E Jesus, quando estava indo para o céu, lá em João 14:2, Ele disse assim: olha, eu estou indo lá para o céu e vou preparar-vos o lugar. E Ele fala que esse lugar, as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas, e as portas, o portão, é feito de pérola. Deus está preparando para mim e para você algo maior. Então eu estou passando por uma escola aqui na igreja, aprendendo as coisas de Deus, para que o mundo lá fora venha a ser tirado de dentro de mim. Eu não vou deixar meu filho e minha filha ir fazer isso, meu irmão. Temos que ensinar, temos que aprender. Nós não vamos conseguir esconder ninguém do mundo. O que nós podemos fazer é orar, interceder e pedir para que o mundo não entre na pessoa. Porque a pessoa só é corrompida quando o mundo entra nela. O chuveiro pode estar ligado, mas eu só vou me molhar se eu entrar debaixo dele. O mundo entrar na minha vida, sim, ele faz estrago. Mas enquanto o mundo continua sendo só mundo, mas não entrou em mim, nada acontece. Que adianta ter a panela ali toda cheia de alimento, mas eu estou com fome? Aquilo só vai mudar a minha história se a comida entrar aqui dentro. Enquanto está lá, não muda nada. Enquanto o mundo está lá, não muda nada aqui. O que eu não posso é deixar ele aqui. O povo foi tirado de um mundo de escravidão. E quando levou para o deserto, Deus estava querendo depois tirar o mundo que eles viviam de dentro deles. Nós já saímos do mundo, porque nós somos da igreja. Eclésia, saída, sair para fora, sair do pecado. Nós precisamos agora, com essas ministrações, com a palavra de Deus, está fazendo com que o mundo venha sair de dentro de mim e de você. Deus tem a promessa da terra, da glória, da casa que Ele foi preparar. Estamos sendo preparados para isso, mas não para uma vida que está aí, baseada no que a Bíblia diz, 70, 80 anos, não está baseado nisso, mas está baseado em uma vida eterna. Se fosse hoje, o dia do arrebatamento, porque isso vai acontecer, se acontecesse agora o arrebatamento, meu irmão, você iria? Será que eu iria? Será que o mundo já saiu de dentro de mim e quem entrou aqui agora foi o reino de Deus? Será que é eu que controlo o mundo ou o mundo me controla? Será que a TV que tem os canais, será que o controle está na minha mão? É eu que controlo ela ou ela me controla? Quem está controlando quem? É você que controla a TV? Ou a TV que te controla? É você que controla o mouse do computador? Ou o mouse te controla? Nós devemos parar e analisar, meu irmão, o tempo está próximo. Jesus está voltando para buscar o seu, a sua igreja. Talvez alguns de nós, dos nossos conhecidos, pode ser levado, está sendo levado agora. Pode estar morrendo agora. Para onde esta vida vai? Para onde ela vai? A palavra de Deus nos ensina que existe dois lugares: o céu e o inferno. Não existe outro lugar.
Não existe outro lugar. Ah, pastor, mas tem o purgatório. Ei! O purgatório tem uma conotação de que aquele que errou, cometeu erro nessa terra, depois que morre ele vai para esse lugar, e ali todo o pecado dele é tirado, e ele vai para o céu. É bonitinha a história, mas essa história nega Jesus. Essa história de purgatório nega Jesus, porque Jesus é que veio tirar o pecado e não o purgatório. Jesus veio para tirar o pecado do mundo e não o purgatório. Quem acredita em purgatório está negando Jesus, a eficiência, a eficácia de Jesus. O Renato Aragão, eu tenho visto na mídia, ele teve lá, depois de 15 anos, a filha dele, ele teve, sei lá o que ele teve lá. E ele falou assim, ele foi internado e ele falou assim: Deus, que não me leve agora. Se Deus fosse olhar para o pronunciamento que eu vi na mídia, não sei se ele falou, mas está na mídia, não foi contestado. Ele estava fazendo, não sei se está ainda, fazendo um filme, O Segundo Jesus. No filme ele relata que o primeiro Jesus não fez o serviço bem feito, mas que ele como Jesus viria para fazer. Agora vai para o hospital e fala: Senhor, não me leva agora. Você não está fazendo Jesus aí? Pega ele aí, vê o que você pode fazer. Então, meu irmão, a nossa confiança tem que estar naquele que veio do céu e voltou para o céu. Quem não veio do céu é da terra. O que é da terra está enterrado. Jesus veio do céu, passou pela mansão dos mortos, mas vive para todo sempre. A cruz está vazia. Confie, meu irmão. Confie, minha irmã, que Deus não vai te deixar só. Você pode estar no deserto que for, Deus está contigo, está com a mão estendida e quer nos ajudar. Em Mateus 24, 44 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Você planeja a viagem, e para essa viagem nós arrumamos mala, nós arrumamos lugar para ficar, horário de sair, aonde vai, critérios minuciosos. Quando você vai viajar, você vai até a rodoviária, por exemplo, compra a sua passagem, escolhe a poltrona, vê a horário, a plataforma que vai sair, faz toda uma conferência para fazer uma viagem de férias. Vamos imaginar que uma viagem dessa dure 30 dias. E há toda essa preocupação para essa viagem de 30 dias. Há um cuidado nos detalhes para essa viagem. Mas, meu irmão, nós estamos prestes a fazer uma viagem, não de 30 dias, mas para a eternidade. Para a eternidade. E quantos, meu irmão, estão se preocupando com essa viagem da eternidade? Será que está arrumando a mala? Será que está vendo as passagens? Será que está entendendo a circunstância, o que vai fazer para levar essa pessoa para a eternidade? Você está tendo essa preocupação? Às vezes você sai da tua casa para ir no banco, você pega tudo, o número de conta, pega os valores, faz as contas, tudo certinho ali, para ir pagar uma conta que demora 15 minutos na fila do caixa, quando é rápido. E a eternidade? Qual tem sido a preocupação? Nós estamos aqui numa escola, meu irmão, estamos aprendendo coisas que vai ser utilizado de forma que vamos ter vida eterna. Ah, pastor, vou te dar um motivo para que você lá não vai ter que trabalhar. Ah lá, eu? Lá não vai ter que trabalhar, lá o relógio não vai despertar, lá você não vai reclamar da comida, lá você não vai reclamar do sol quente, você, irmão, não vai precisar de ar-condicionado, tudo vai estar bonitinho, perfeito, porque Deus é perfeito. Então vamos nos preparar para essa viagem. Essa palavra é uma escola, é um estudo para que a gente venha ter a vida eterna. Em 1 Coríntios 3,13 diz assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
A situação que às vezes passamos, de prova, de luta, está provando. Foi lido no começo e é um texto que eu vou usar no final da tarde. Que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa. Mas muitas vezes o time de futebol tem separado amigos e às vezes cristãos. Tem separado família, churrasco tem separado família. Por que está falando isso? Porque eu estou falando do amor ao próximo. Quando eu quero o amor de Deus, eu tenho que amar como Deus ama o próximo. Concluindo, sendo assim, este mundo é a sala de aula para sermos aprovados, ou não, para uma vida eterna, ou para uma morte eterna. Às vezes nós brigamos com as famílias, com a mãe, com o pai, com os irmãos. Será que não é momento de nós pararmos a pensar e ajudar essas pessoas a ir para o céu também? Pessoa, fulano não merece. Será que eu mereço? Fulano pecou. Será que eu não peco? A gente tem mania de falar que o pecado do outro é maior. Não existe pecado grande, pequeno, médio. Existe pecado. Fulano matou lá. O peso do pecado dele é o mesmo de você falar mal de alguém. É pecado do mesmo jeito, meu irmão. Mas o dele é grande porque eu estou julgando ele. Quem me julgará? Não sou eu mesmo. Parar um pouquinho, analisar que nós estamos passando por um momento que é a escola do Senhor. E o Senhor está nos preparando para uma vida eterna, como a escola prepara para uma vida profissional. A faculdade prepara para uma vida profissional. Deus está nos preparando como igreja para uma vida eterna. O deserto preparou pessoas para receber a promessa de Deus que era a terra prometida. Nós estamos sendo preparados para receber a vida eterna, porque essa é a promessa, é o que está prometido. Muitos foram reprovados. E faz, se necessário, você olhar lá na Bíblia e falar e verificar por que aquele povo foi reprovado. Será que não é o mesmo motivo que vai me reprovar? Precisamos olhar para a palavra de uma maneira diferente e nos preparar melhor para esta viagem de eternidade. Se coloque em pé.